Fala galera, tudo bem? Esperamos que sim. Mais um vídeo de unboxing no canal. Estamos aqui com a coleção Dungeons and Dragons Adventure in the Forgotten Realms. Essa edição baseada em D&D, que muitos estavam esperando, muitos fãs. Tá com umas mecânicas muito legais, principalmente para novos jogadores. Vamos checar agora qual seria o conteúdo da caixa. Muitas pessoas estão perguntando como vem o kit, como é que eu separo, como é que eu jogo o pré-release. Então a gente vai mostrar o unboxing do kit e mais ou menos como a gente separa na abertura do pré-release, para facilitar para novos jogadores. Vamos lá. Lembrando que se você está vendo esse vídeo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e todas aquelas baboseiras que todo mundo fala. O kit vem sempre com 6 boosters da coleção, tá? Um separador para o seu deck, sideboard, as cartas que você vai utilizar. Nesse kit especificamente, a gente vai ter as 3 dungeons. O que seriam as 3 dungeons? São as cartas que você vai se aventurar na masmorra. Algumas cartas elas vão dizer que você pode se aventurar. Essa é a mecânica de masmorra que foi estabelecida em D&D. Então, a gente vai falar mais na frente o que seriam mais ou menos essas 3 dungeons. Tá bom? Nossa carta promo. Sempre vem uma carta rara, mítica, como promo nos boosters. A gente conseguiu o Defensor da Fé, uma excelente carta, que a jogabilidade dela fora do T2 também é muito boa. É uma carta muito boa para Modern Empire. Eu não acredito que elas estejam em Legacy também, não acredito, mas uma excelente carta. Temos aqui também um folhetim, um beholder, falando mais ou menos um guia sobre as masmorras, como você monta o deck para os iniciantes, tá bom? E o nosso spin down, que também é um dado de 20 faces, muito bacana. Você vai precisar dele durante o pré-release, você vai jogá-lo corriqueiramente, tá? Vou deixar ele aqui bonitinho no canto. E vamos lá para os boosters. Normalmente a gente vai abrindo os boosters e depois a gente vai olhando as cartas. Mas eu vou dar uma breve explanada sobre como seria mais ou menos a mecânica para você separar, tá? Isso aqui é um artefato, mas ele conta como remoção. Então você sempre pode colocar em qualquer deck por ser uma carta incolor. Vamos deixar ele bem aqui, tá? Remoção preta. Aí você vai logo separando por cor. Por que por cor, Sérgio? Porque quando você separa por cor, você tem ideia do tamanho das quantidades de cartas que você tem de cada cor antes de pensar em fazer um deck, tá? Aí quando tiver uma carta que é realmente muito boa, eu vou parar e vou explicar a carta para o formato. Exemplo, essa carta branca, poção de cura, quando ela entra em jogo você compra uma carta. Você pode sacrificar e ganhar 3 pontos de vida, fora que é um artefato. Então tem mecânicas que você vira artefato, que você vai querer ganhar vida, fora que é uma carta que se cicla, tá? A gente vai ter a mecânica de masmorra. Essa carta, quando ela morre, ela vai para o cemitério e ativa o efeito. Você indo à masmorra, você escolhe uma das 3, tá? E dependendo da sua estratégia, é melhor você dar uma lida antes nas masmorras, porque algumas você vai querer que elas são mais rápidas, se você não tiver muita mecânica. Outras você vai querer, se você se aventurar bastante, por exemplo, a masmorra do Mago Louco. Se você faz muita mecânica de masmorra, ela é muito boa, porque no final você vai comprar 3 cartas e você pode conjurar uma delas de graça sem pagar o custo direto da sua mão, tá? Ó, essa carta, por exemplo, é uma carta muito boa, uma carta rara que tem impacto.
e ela é 2 manas 3/3, 2 manas verdes. Toda vez que ele atacar, se o poder de combate for 6 ou mais no total de todas as criaturas, eu compro uma carta. Pagando 3 manas incolores e uma verde, até o final do turno, ele vira uma criatura com poder e resistência de 5/3 e ainda ganha atropelar. E ele perde 1 mana, ele vira somente lobisomem. Atiramos uma carta foil. E uma coisa engraçada sobre os terrenos de D&D é que eles vêm com um texto. Normalmente os terrenos, quem já joga Magic há um tempo, sabe que eles nunca vêm com texto, só habilidade de mana. E ele vem com um flavorzinho pra galera que tá jogando e uma ficha, que é padrão também dos boosters. Vamos colocar bem aqui. Tá? Vamos logo tirar a ficha. Ó, veio até uma masmorra aqui pra gente. Aí você vai separando logo por cor, que agiliza o seu trabalho na hora de montar o deck. Os dragões, que todo mundo fica procurando no D&D, os dragões e tudo mais, os dragões geralmente eles têm um impacto muito forte nesse pré-release. Então normalmente você vai querer fazer os decks com os seus dragões. As cartas incomuns, elas também são muito boas e muito fortes. E tiramos uma das cartas mais fortes desse pré-release. É uma carta que é 5 manas, 4/3, voar, vínculo com a vida e ímpeto. Eu aconselho fortemente, se você tirar essa carta, você tentar usá-la, porque ela realmente tem um impacto muito grande nesse tipo de formato. Isso é uma coisa interessante. Essa carta, ela é num frame diferente, é como seriam as nossas cartas de colecionador. Ela vem como se fosse uma carta de D&D, vindo do livro dos monstros do D&D. É como se fosse uma ficha de monstro do D&D. Então é muito interessante para os colecionadores, para os fãs que gostam de algo diferente. Isso aqui é muito legal. Então, e é uma carta realmente muito forte, até para o formato Pauper. Essas cartas de classe que a gente chama, são os encantamentos de classe. Eles entram já com uma habilidade, tá, estática, e você vai evoluindo. Por que é muito interessante? Porque você vai pagando mana conforme você for aumentando o seu jogo e necessidade, e você vai ganhando efeitos extras. Geralmente são cartas bem fortes, que você vai querer utilizar no seu deck. E aqui a gente pegou a chuva de meteoros, tá? Que normalmente as cartas raras, elas guiam mais ou menos que deck você vai querer usar, porque elas têm um impacto muito grande no formato, tá? Isso aqui é uma carta que é 3 manas vermelhas e X. Ela causa 8 de dano dividido a sua escolha entre X criaturas e Planeswalkers. Ou seja, o X que você pagar vai ser para você poder dividir na board do inimigo o que você vai querer remover. Já vimos que deu uma carta fora. Boa. Essa carta é um dos dragões míticos que a gente tem na coleção. Ele é muito forte. Ele é inclusive jogável fora do formato de T2 ilimitado. Ele é 6 mana 6/6, só por isso a gente diz que já é uma carta pro limitado paga, tá?
E ele ainda tem um plus de não pode ser anulado, ele tem voar e ímpeto, ou seja, ele pode bater e ser virado no turno que entra em jogo. E ele ainda vem com a habilidade de uma mana vermelha, ele recebe mais 1/0 até o final do turno. Se o poder dele, quando o poder dele, melhor dizendo, se tornar 20 dessa forma, ou seja, se você conseguir alcançar um poder 20, ele causa 20 pontos de dano a qualquer alvo. Ou seja, para aqueles decks que fazem combos, dão aumento de força, você ganhou o jogo. É muito difícil você não finalizar o jogo depois disso. E conseguimos uma carta rara foil, Espada Vorpal. Para os fãs de D&D, essa carta é icônica demais. Inclusive tem umas histórias engraçadas com essa carta no próprio grupo de amigos. Essa carta também é a carta que é a promo da edição do Buy a Box, para quem comprou as nossas boxes no pré-lançamento. Ela é uma carta de 1 mana, rara, preta, um artefato, equipamento preto. A criatura equipada tem mais 2/0 e toque mortífero. Ela é 2 pretas para equipar. Você pode pagar 8 manas, sendo 3 pretas e 5 incolores, até o final do turno. Se a criatura causar dano de combate a um jogador, aquele jogador perde o jogo. Ou seja, é uma carta que vai funcionar também para a galera do Commander, para a galera que for gerar muita mana preta com os terrenos. E no pré-release, obviamente, ela não fica atrás, porque você rotineiramente vai ter 8 manas para gerar ela. Fora que ainda é uma remoção, porque você vai dar toque mortífero, então o cara vai ser obrigado a bloquear e pelo menos perder uma criatura. Bota debaixo essas cartas, caralho. Ó, outra carta daquelas do formato que eu falei para vocês. Ela é um formato de criatura de livro do D&D, muito legal, de ficha de criatura. Essa carta, ela é muito forte também, porque quando ela entra em jogo, ela é 6 manas, 6/5. Ela é um observador, que é um beholder, que todo mundo conhece dos mundos da fantasia de D&D. Quando ela entra em jogo, você pode escolher uma de 2 habilidades. Que, ainda tem uma coisa muito divertida dessa edição. Eles deram os nomes das habilidades com as mágicas de D&D. Então, o cone anti-magia do Beholder, que é famosíssimo, você pode, quando ele pisa em jogo no campo de batalha, você pode fazer com que o oponente sacrifique um encantamento. E o raio aterrorizante, que eu acho até que foi um erro de tradução, mas as criaturas que você controla ganham ameaçar, ou seja, só pode ser bloqueada por 2 ou mais criaturas. É ótimo para finalizar o jogo, ou um ótimo remoção de encantamento, que todo mundo sabe que é muito difícil, ainda mais esses encantamentos nessa edição que estão muito fortes. Outro dragão, o impacto dos dragões são muito fortes, como eu falei para você no jogo. Nossa, nem eu conhecia essas cartas. Muito bacana, a gente tirou uma rara CB, muito legal. Tá com um frame muito divertido. Esse negócio aqui, Dungeons and Dragons, lembra muito a questão dos livros antigamente de D&D que vinham. Nossa, cara, que legal, muito divertido. Uma carta boa, é um terreno que ele entra em campo virado. Se você controlar 2 ou mais terrenos, ele entra em jogo virado, tá? Ele vira, adiciona uma mana verde, e até o final do turno você pode pagar X e uma verde. Esse terreno vira uma criatura X/X. Ele ainda é um terreno, e o X não pode ser 0, porque senão o terreno morreria. Muito legal, muito bonito. A gente deu sorte com esses boosters, né? Muito bacana.
Eu não comentei, mas lembra que eu falei da mecânica do D20? Vamos dar um exemplo dessa criatura. Ela é 3 manas, 2/3 vigilância. Toda vez que essa criatura ataca, você rola um D20. Se você tirar de 1 a 9, você ganha 1 ponto de vida. Se você tirar de 10 a 19, você ganha 2 pontos de vida. Se você tirar 20, que seria o crítico, o acerto crítico, você ganha 5 pontos de vida. Uma remoção. Essa aqui nem eu conheço. 4 manas, 4/3, lodo. Engolfar. Quando o cubo gelatinoso entra no campo de batalha, exila a criatura não lodo alvo que um oponente controla, até que o cubo gelatinoso deixe o campo de batalha. Isso aí é uma aventura de D&D que é memorável também. Dissolver. Paga X e uma preta. Eu coloco no cemitério do seu dono a criatura que eu removi com valor de X exilado por cubo gelatinoso. Aí você pode primeiro só remover a criatura quando ela entra em jogo, e depois você pode pagar o custo e mandá-la para o cemitério, que é para realmente remover a criatura e ela não ter chance de voltar. Então, agora seria a hora que eu analisaria a minha pool de cartas e veria o que eu tenho condições de jogar e o que eu não tenho condições de jogar. Lembra que eu falei para vocês, geralmente os dragões eles têm um impacto muito forte em jogo, tá? Eles são criaturas que vão ser muito fortes. E a gente tirou uma promo branca também. E um dragão que a gente tirou é branco e vermelho, o outro é mítico, muito forte, que é vermelho. Então a gente, por si só, em uma remoção, então por si só a gente tentaria fazer um deck voltado a isso. Aí depois a gente checaria para ver se a gente consegue. Eu vejo aqui que a pool do vermelho ela não está muito grande, mas a do branco está. E tem criaturas boas brancas. Então, o seu deck ele tem que conter uma média de 23 mágicas, sendo 15 criaturas e 8 mágicas, tá? E o resto seriam 17 terrenos. Se o seu deck estiver muito agressivo, você pode colocar 16 terrenos e fazer 24 spells. Aí você divide de acordo com o seu deck a questão de criatura e spell, tá? Quando você trabalha com vermelho e branco, você geralmente quer um deck mais agressivo. Você não vai usar 17 terrenos, você vai usar 16 terrenos. Mas como aqui eu estou com spells muito altas, vermelho e branca, que eu vou querer fazer, então nesse caso eu optaria por usar 17 terrenos, tá? As cores desse pré-lançamento, elas estão um pouco, digamos assim, tem algumas combinações que estão muito fortes. Vermelho e branco é uma delas, azul e preto é uma delas, verde e azul, se você tirar essa em comum e tem uma outra rara que é, enfim, é muito difícil de você tirar, ela também está com uma combinação legal. Verde e branco é uma combinação interessante se você conseguir fazer para ganhar vida, colocar marcador, colocar terreno, ganhar vida. Então tudo vai depender das cartas que você tirar. Nesse caso aqui eu com certeza optaria por fazer um deck voltado para o vermelho e verde, vermelho e branco, com certeza. Eu já vi aqui rapidinho na pool que eu teria algumas cartas que elas são bem interessantes para fazer esse deck, apesar de eu ter tirado 4 cartas ao total verdes e pretas, mas eu vi aqui que eu tenho cartas interessantes que podem me dar uma vantagem de um deck agressivo, e qualquer coisa eu tenho 2 remoções aqui, artefatos que são incolores, que qualquer deck elas cabem, tá?
Quando você vê essa carta, por exemplo, que é voltada para um deck que tem muitos dragões, geralmente no pré-release você não vai conseguir ter muitos, então você usaria mais num draft. Porém, eu talvez tenha uns 3 dragões. Eu acho que eu tirei um dragão vermelho, ou foi preto? Eu tirei o vermelho. Tirei um vermelho e um preto, se eu não me engano. Então, como eu vou ter 3 dragões, até poderia pensar em usar, mas eu não aconselho. Eu aconselho se você tiver pelo menos uns 5. Essa carta é fortíssima, esse unicórnio. A gente conseguiu tirar 2 deles, sendo um Collector Booster. Então, com certeza eu faria. Essa carta também é fortíssima. Toda vez que ela ataca, eu me aventuro numa masmorra, eu vou subindo de nível. Então, esse deck com certeza seria o deck que eu jogaria no pré-lançamento. E você? Que deck você acha que deveria jogar no pré-lançamento? Você olhou mais ou menos rapidinho aqui as pools de cartas, e você pode também ter uma opinião diferente da minha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deem sugestões de vídeos que vocês querem que a gente tenha no canal. Não esqueça de deixar o like e um abraço, galera!